Já se passaram 70 anos desde que Alcide de Gasperi disse: não precisamos apenas de paz entre nós, mas para construir uma defesa comum. Isso não é para ameaçar ou conquistar, mas para deter qualquer ataque do exterior, motivado pelo ódio contra uma Europa unida. Essa é a tarefa da nossa geração. Fim da citação. 70 anos se passaram. Mas a nossa geração enfrenta a mesma tarefa. Porque a paz em nossa união não pode mais ser considerada garantida. Estamos enfrentando uma crise de segurança na Europa, mas sabemos que é nas crises que a Europa sempre foi construída. Então, este é um momento para a paz através da força. Este é o momento para um esforço de defesa comum. E no Conselho Europeu, eu vi um nível de consenso sobre a defesa europeia, que não é apenas sem precedentes. Mas era completamente impensável apenas algumas semanas atrás. Há uma nova compreensão que devemos pensar de forma diferente e agir de acordo. Começamos a mobilizar os imensos recursos da Europa e nas próximas semanas e meses mais coragem será necessária e outras escolhas difíceis nos aguardam. Senhores membros, a ordem de segurança europeia está sendo abalada e muitas das nossas ilusões estão sendo destruídas. Após o fim da Guerra Fria, alguns acreditavam que a Rússia poderia ser integrada na arquitetura econômica e de segurança da Europa. Outros esperavam que pudéssemos contar com a União Europeia para nos ajudar indefinidamente sob a plena proteção da América. E assim, abaixamos reduzimos nossos gastos com defesa de uma média rotineira de mais de 3,5% para menos da metade disso. Achávamos que estávamos desfrutando de um dividendo de paz, mas na realidade estávamos apenas acumulando um déficit de segurança. O tempo das ilusões acabou agora. A Europa é chamada a assumir um maior controle de sua própria defesa, não em um futuro distante, mas já hoje, não com passos incrementais, mas com a coragem que a situação exige. Precisamos de um aumento na defesa europeia e precisamos disso agora. Precisamos disso antes de tudo por causa da situação na Ucrânia. Há uma necessidade urgente de preencher as lacunas nos suprimentos militares da Ucrânia e fornecer à Ucrânia garantias de segurança sólidas. Mas este momento de reflexão não diz respeito apenas à Ucrânia. Trata-se de toda a Europa e da segurança de todo o nosso continente. Putin provou de maneira consistente, repetidamente, que é um vizinho hostil. Ele não pode ser confiável. Ele só pode ser dissuadido. E sabemos que o complexo militar da Rússia está produzindo mais do que o nosso. Se olharmos para os gastos militares em termos reais, o Kremlin está gastando mais do que toda a Europa junta. A produção da Europa ainda está em um nível inferior. E além das capacidades tradicionais, a gama de ameaças que enfrentamos está se ampliando a cada dia. Eu sei que o Parlamento Europeu argumentou por anos que a Europa precisa fazer mais. E vocês estavam absolutamente certos. E isso é mais perigoso hoje na era em que vivemos. Então a Europa realmente precisa se esforçar. E esse é o objetivo do plano que apresentei aos líderes na semana passada. A lógica é muito simples. Queremos acionar todos os recursos financeiros que temos para fortalecer e acelerar nossa produção de defesa. Com o plano de Europa rearmada, podemos mobilizar até 800 bilhões de euros. Então, nobres membros, deixe-me focar em algumas das principais características deste plano. Primeiro, existe a chamada cláusula de escape nacional. E deixe-me começar explicando por que é crucial mobilizar os orçamentos nacionais. Se olharmos hoje, gastamos pouco menos de 2% em média do nosso PIB em defesa.
Toda análise hoje concorda que precisamos ultrapassar os 3%. Agora, olhe para o orçamento europeu como um todo, ele chega a apenas 1% do PIB. Então, é óbvio que a maior parte dos novos investimentos só pode vir dos Estados-membros. E é por isso que estamos ativando a cláusula de escape nacional, prevista pelas nossas novas regras fiscais. Esta é uma nova ferramenta que foi criada apenas no ano passado. E propomos ativá-la de uma maneira controlada, com prazo definido, e de forma coordenada para todos os Estados-membros. Isso pode transformar nossos orçamentos de defesa de forma rápida e eficaz. Os Estados-membros poderiam mobilizar até 650 bilhões de euros nos próximos 4 anos, adicionando cerca de 1,5% do PIB aos seus orçamentos de defesa ao longo de 4 anos. Isso é enorme. E ainda assim, o Conselho Europeu nos encarregou de explorar mais medidas para facilitar gastos significativos com defesa em nível nacional, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade da dívida. O segundo ponto. O Conselho Europeu concordou com a nossa proposta para um novo instrumento financeiro. Nós chamamos de ação de segurança segura para a Europa. Oferecemos aos Estados-membros até 150 bilhões de euros em empréstimos para investir, seguindo alguns princípios básicos. Eles poderiam se concentrar em alguns domínios de capacidade estratégica selecionados. Você está familiarizado com eles. São defesas aéreas avançadas, drones, mísseis e munições, facilitadores estratégicos, mobilidade militar, cibersegurança, inteligência artificial, só para citar alguns. Para que possamos maximizar o impacto dos nossos investimentos. Esses empréstimos devem financiar compras de produtores europeus para ajudar a impulsionar nossa própria indústria de defesa. O contrato deve ser plurianual, para dar à indústria a previsibilidade que ela precisa. E, por fim, deve haver um foco na aquisição conjunta, porque já vimos quão poderoso isso pode ser. Basta pensar na iniciativa tcheca ou na iniciativa dinamarquesa de fornecer armas e munições para a Ucrânia. Uma nação que lidera, outras se juntam para fazer pedidos maiores. A indústria então pode escalar. E os preços caíram. Foi tanto muito rápido quanto muito eficaz. E isso é exatamente o que precisamos agora: escala e velocidade. E é por isso que escolhemos o procedimento de emergência sob o artigo 122, que foi projetado precisamente para momentos em que, e eu cito, surgem dificuldades severas no fornecimento de certos produtos, fim de citação. Em outras palavras, o 1 para 2 nos permite levantar dinheiro para emprestá-lo aos Estados-membros para que eles invistam em defesa. E essa é a única possibilidade de assistência financeira de emergência. E é isso que precisamos agora. Nós manteremos o Parlamento constantemente atualizado sobre o progresso. Isso me leva ao meu terceiro ponto: os fundos de coesão. Essa é uma possibilidade que estamos oferecendo aos Estados-membros. Os Estados-membros terão a possibilidade de redirecionar alguns de seus fundos não comprometidos para projetos relacionados à defesa. Isso pode ser infraestrutura, pode ser pesquisa e desenvolvimento. Isso seria voluntário. Voluntário para quem quiser ir além. Cabe ao Parlamento e ao Conselho para decidir sobre essa opção adicional. E pela mesma razão, a Europa Armada, também incluímos medidas para mobilizar investimentos privados com o Banco Europeu de Investimento e nossa futura União de Poupança e Investimento. Prezados membros, tudo isso também terá efeitos positivos para nossa economia e nossa competitividade. Isso incluirá novas fábricas e linhas de produção que serão necessárias, criando bons empregos bem aqui na Europa.
O aumento dos investimentos será sentido muito além do setor de defesa. Sabemos que esses efeitos colaterais atingem ambos os lados, seja do aço ao espaço, grandes empresas de transporte ou as inovadoras startups de inteligência artificial. Juntos, temos o tamanho para deter qualquer país hostil. Nós temos o poder econômico. E agora, finalmente, também temos a vontade política. Todos nós gostaríamos de viver em tempos mais pacíficos, sem dúvida. Mas estou confiante de que, se liberarmos nosso poder industrial, podemos restaurar a dissuasão contra aqueles que buscam nos prejudicar. É hora de construir uma união de defesa europeia que garanta a paz em nosso continente por meio da unidade e da força. Este é o momento da Europa, e a Europa vai se levantar para isso. Muito obrigado e viva a Europa!